Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio aqui do DentiFixCast, nosso podcast gravado diretamente do CIOSP de 2026, como eu já vinha dizendo, o maior congresso de odontologia da América Latina. Aqui a gente abriu esse espaço para falar sobre diversos temas de odontologia e para encerrar esse nosso projeto aqui durante o CIOSP, eu recebo um parceiro muito especial da marca, ele que é professor de curso, parceiro nosso. Vou deixar que ele faça as honras das apresentações. Eu recebo o Dr. Gustavo Toledo. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. Poxa, muito obrigado pelo convite. Quando se fala de Dentifix, quando se fala dos parceiros da Dentifix, quando se fala do Dr. Perúcio, para mim é como se eu estivesse falando de familiares. Perfeito. Porque eu trabalho com o Dr. Perúcio já há muitos anos e ver o crescimento estrondoso da Dentifix me faz, de algum modo, me sentir parte desse projeto. Até porque os alunos formados pelo Dr. Perúcio também usam esse equipamento, esse material. E eu fiz parte dos professores, eu faço parte dos professores que formam esses alunos. Exato. Então eu acho que eu também faço parte dessa marca de acordo com o crescimento dela também. Não tenha dúvida, doutor. Não tenha dúvida. É muito prazeroso conversar com parceiros de longa data, porque sempre tem muita história, sempre tem muita vivência, né? Não só com a marca, mas também com o negócio como um todo, com o Dr. Mário, com pessoas, colaboradores que passaram por aqui. E com o senhor não é diferente, né? Desde que eu entrei na empresa ali, ainda um garoto no comercial, eu já ouvi falar do senhor. E a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos também, no período onde eu continuei no comercial. E agora, estou podendo bater um papo muito interessante sobre temas da parte de implante. Só que antes disso, eu queria que você falasse um pouco, pessoal, Gustavo, um pouco sobre a sua trajetória, se apresentasse para quem nos assiste. Bom, meu nome é Gustavo Toledo, eu sou um eterno estudante, eu me formei em odontologia, eu tenho outras formações de graduação também, que não vem ao caso, mas dentro da odontologia eu fiz cirurgia bucomaxilofacial, bem como o professor Perúcio também o fez. Uhum. Fiz mestrado, doutorado, como todo mundo também, pela USP Bauru. Depois fiz pós-doutorado, fiz 3 pós-doutorados em anatomia, porque a cirurgia ela depende da anatomia como uma base estrutural para o seu crescimento, né? Então, quem não sabe anatomia, não sabe cirurgia de nenhum modo. Atualmente, eu sou coordenador da especialização de implantodontia da Faculdade Ibero-Americana do Estado de São Paulo, FIASP. Sou professor da Faculdade de Odontologia da FACOP, também parceira do Dentifix, e professor de anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade 9 de Julho, né, que é a faculdade que nos dá a oportunidade também de desenvolver anatomia de outras partes do corpo também. Show. E nesse período você dorme quando? É professor aqui, professor ali, você estuda. Se falar que eu percebo, não percebo, porque eu gosto muito de sala de aula e não pense você que aula dá dinheiro, porque, não dá, o crescimento financeiro e aula não são diretamente proporcionais. Perfeito. Na verdade, a vida de magistério, a vida de professor, de educador, tem que gostar muito. É a famosa vocação, né? As pessoas escolhem porque realmente gostam de fazer. Eu faço, não sei se faço direito, mas os resultados dos meus alunos, eu acho que é o apontamento principal de que o caminho é esse. Eu acho que é o que eu gosto de fazer mesmo e não percebo o que estou fazendo. Sim. Já tive oportunidade de acompanhar, né, algumas aulas do Dr. Gustavo Toledo em períodos onde teríamos ali hands-on ou alguma técnica pontual, né, nos cursos da FIASP. E é sempre muito legal ver o carinho que tem os alunos com ele. Sim. Não à toa, a pessoa realmente fora da curva. Gustavo, cara, é impossível a gente falar sobre o seu tema sem começar das bases do implante. E você, como professor, vou aproveitar para tirar algumas dicas importantes para quem nos assiste. E basicamente a gente vai falar sobre limites anatômicos e a técnica de levantamento de seio maxilar. Vamos começar do começo aqui, né? Vamos falar as dificuldades na questão do implante, porque a gente está falando sobre tratamento de implante, e pegar um caso onde está tudo bem ali com o paciente,
é fácil, entre aspas, de ser resolvido, mas quando a gente encontra pacientes com algum tipo de adversidade ali para o dentista, sempre é mais complicado. Vamos começar falando disso. Mas antes de entrar no tema, eu quero dizer o que é o seio maxilar, porque eu não sei Perfeito. quem está assistindo, gente. Exato. Às vezes é um aluno de graduação que está começando agora. O seio maxilar, na verdade, sim, a nossa face, ela existe na nossa face vários espaços de ar. Legal. Eu brinco que a nossa face é como se fosse um soufflé, sabe aquele chocolate de bolhas, né? A face é um soufflé. E nós temos 4 distribuições de seios na face, que é o seio esfenoidal, as células etimoidais, o seio frontal e o seio maxilar. O seio frontal, células etimoidais e esfenoidais não estão diretamente relacionados com os dentes, estão de maneira indireta, porque os seios se comunicam. Agora, o seio maxilar, ele ocupa uma posição privilegiada na parte superior, que é a maxila. E a maxila é um local de implantação de dentes. O que acontece é que muitas vezes alguns pacientes, ou pela perda de dentes precoce, ou mesmo por uma estrutura anatômica hereditária, têm esses espaços muito amplos. E onde tem seio maxilar, não tem osso. O desafio ele se torna muito mais acentuado quando você pensa quando o paciente perde o dente. Aí precisa fazer alguma coisa. Agora, imagina que você vai instalar um parafuso numa tábua bem fina. Esse parafuso ele não vai ter estabilidade. Então, nós precisamos estruturar essa madeira, deixar ela mais robusta para que ela possa suportar esse parafuso. Então, esse é o desafio do seio maxilar. Né? Quando nós falamos em limites anatômicos, é porque não é porque você tem um seio maxilar robusto é que não dá para pôr implante. Então, tem regras que o implantodontista tem que seguir para que ele possa aumentar o índice de sucesso do seu procedimento. Perfeito. É muito importante isso, né? A gente começar das bases. E provavelmente esse também foi um tema que muito discutido de maiores desafios quando você encontra um paciente com essas limites, né? Esses limites que estão ali, espaços limitados para se colocar um implante, Sim. basicamente. A gente corrigindo. E aí, beleza, Gustavo, chegou para você um paciente onde você tem ali um limite ali para colocar esse implante. Vamos da base, como tratar como estabelecer um bom diagnóstico para poder estabelecer o tratamento. Então, e por incrível que pareça, que as pessoas acham que quando a gente tem um caso complexo para recuperar, acha que tem que pedir exames de maior complexidade. E isso, nós vemos grandes professores, como o professor Perucci, que optam pelo meu raciocínio também. Na verdade, eu opto pelo raciocínio dele, que é o simples. O melhor exame que você tem a fazer para ver as condições do seio maxilar é o exame panorâmico, a ortopotomografia, que é a radiografia panorâmica. Ok. Pela radiografia panorâmica é possível classificar e estruturar um planejamento excelente. Ah, mas não seria melhor uma tomografia com NIBIM? Claro que seria ótimo uma tomografia com NIBIM, mas você também tem que adequar à realidade do seu paciente, ou do seu público. Porque, claro, que minimizar gastos, minimizar custos, vai ajudar o seu paciente a progredir com a sua reabilitação. Então, pedindo uma radiografia panorâmica é suficiente para que você possa dimensionar a distância entre a superfície do rebordo alveolar e o piso do seio maxilar. Vamos imaginar que o seio maxilar seja esse copo, né? E o que eu estou dizendo? A superfície do rebordo alveolar é o osso propriamente dito, tá? Que é aquele que a gente enxerga na radiografia. E o seio maxilar, ele vai ter um chão, que é chamado de piso. Você mede da base desse processo alveolar até a base do seio maxilar. E com essa medida, é possível lançar estratégias de tratamento. Perfeito. Muito didático. Até o momento, foi o mais didático aqui nas nossas perguntas. Ok, estabelecemos então um bom diagnóstico. Sabemos ali todas as medidas que temos para poder trabalhar. Então, quando nós olhamos essa relação do processo alveolar com o seio maxilar, nós temos 4 possibilidades. Certo. A primeira possibilidade é não precisar fazer nada, quando você tem um bom volume de osso. Então, é a classificação A. Certo. A segunda é quando nós estamos falando de um limite que quase dá para pôr o implante sem enxerto. Certo. Aliás, que dá para pôr o implante sem enxerto,
mas com uma técnica que a gente chama de técnica traumática, que é a classe B, é a classe B. Nessa classe, você consegue pôr um implante no limite do seio maxilar e, às vezes, usando uma técnica que a gente chama de Summers, que nada mais é do que empurrar o assoalho do seio para cima. Mas é empurrar pouco, normalmente 1 milímetro. Essa é a B. Já a C é quando a gente tem que fazer um acesso direto a esse seio maxilar, que a gente faz isso através da criação de uma janela lateral. A gente tira aquela parte lateral do processo alveolar, do osso, acessa a membrana e levanta com muita delicadeza essa membrana. Aí você consegue colocar os implantes e consegue colocar o osso, que pode ser o xenógeno ou mesmo o autólogo. O xenógeno é um osso bovino. Ou o autólogo, que é o osso do próprio paciente. Auto de próprio, né? E a última, essa é a C. A última, que é a D, é quando você não tem osso suficiente para pôr implante, então você só pode levantar o seio maxilar, colocar o osso e esperar o tempo de cicatrização. 6 meses depois, coloca o implante e segue o atendimento normalmente. Show. E Gustavo, vamos aproveitar esse gancho que você disse e vamos tentar ser um pouco. Eu quero ser até um pouco mais claro com o pessoal na questão, já que você está sendo super didático, e isso é muito legal sobre esse tema. Você falou sobre limite, certo? A gente olhou a imagem de quanto a gente tem ali de osso, e aí você falou que cada classe é separada por um limite que você enxerga ali de distância, basicamente de tamanho. Esse limite que você sabe que você disse na classe B, que a gente sabe que é um limite que ali cabe o osso, cabe o implante, a altura mesmo desse limite, ela é estabelecida por quê? Ela é uma regra ou baseado em algum recurso que você tem? Essa é uma ótima pergunta, porque esse limite não é muito claro. Por que não é muito claro? Quando o Dr. Brennemark desenvolveu os implantes, ele deu a seguinte informação. O ideal é que o comprimento do implante seja pelo menos igual ou maior do que o comprimento da coroa. Então, por exemplo, se eu tiver uma coroa, um espaço protético de 1 centímetro, eu tenho que ter um implante pelo menos 1 centímetro. São 10 milímetros. Então, necessariamente, eu tenho que ter um limite de 10 milímetros como limite máximo mínimo de osso para poder o implante. Entendi. Então, isso é muito relativo. Mas eu posso fazer uma jogada aí. Digamos que eu tenho um espaço protético de 10 e 7 de osso. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um implante de 8, aumentando 1 milímetro com o Summers, e colocar um implante mais grosso, mais espesso, de maior diâmetro. Porque o Dr. Brennemark também disse que quando a gente aumenta o diâmetro do implante, você pode reduzir o comprimento. Então você pode fazer essa jogada. Por exemplo, se eu tiver um alvéolo de um espaço protético de 1 centímetro e um alvéolo com 8, eu posso colocar um implante de 4 por 8 ou 4 por 9, invadindo o seio maxilar de maneira traumática com um levantador de sangue. Show, muito interessante. Essa relação entre diminuir a altura e aumentar o diâmetro tem a ver ali com tentar manter a área que vai ser ali trabalhada de espação. Isso, o que importa para a reabilitação de implantes é a superfície de contato. Perfeito. Então, quanto maior é a carga, maior tem que ser a superfície de contato. Então, se eu não tenho comprimento, eu posso aumentar na largura. É lógico que anatomicamente tem os seus limites também, tem os seus borderlines, né, que você tem que obedecer também. Mas você pode fazer essa correlação de proporção, sim. Show. Muito legal isso. E aí, a gente chega então a gente tem 4 classes, você pode falar pra gente. Das medidas que você tem no seu paciente. E aí, vamos supor que a gente chega no pior caso. Então, você vai ter que fazer ali o aumento do espaço, vai ter que deixar cicatrizar com o osso, para depois vir a fazer uma cirurgia. Quão complexo pode ser isso? Quais são as técnicas que devem ser dominadas para poder executar essa cirurgia ali, esse período de preparo? O pior dos cenários, que é a classe D, é quando você tem uma aproximação entre o assoalho do seio maxilar com o processo alveolar, né? Que é imagina que aquela bolha de ar, ela comprometeu a estrutura óssea. Esse é o pior cenário. Nesses casos, nós temos que fazer um acesso lateral dessa maxila, levantar essa membrana, porque o seio maxilar, por definição, é cavidade
revestida por membrana preenchida por ar. Então, eu tenho que acessar essa bexiga, levantar ela com muito cuidado e embaixo dela colocar um osso. Uma vez colocado o osso, eu tenho que necessariamente aguardar 6 meses de cicatrização, colocar um implante e somente depois de 6 meses de instalação do implante colocar um dente. Então é 1 ano de tratamento. Uhum. Só que a técnica traumática ela também tem as suas peculiaridades. Por exemplo, em técnicas traumáticas você pode ter a laceração da membrana, que a depender do tamanho da laceração pode comprometer o procedimento. Ok. Você tem quadros de hemorragia, né? Então é normal você estar fazendo o levantamento, romper algum vaso e o sangramento vir para o nariz, por exemplo. Então, você pode ter as sinusopatias. Então, tem pacientes com quadros crônicos de sinusite. Tem pacientes que têm cistos de seio maxilar, que impedem a instalação do enxerto. Então, o número de variantes de problemas possíveis na classe D é muito maior do que, obviamente, na classe C, B e A. Tá. E aí você acabou de me dar uma deixa, tá? Vou fazer uma pergunta real do que você acabou de dizer. Você acabou de falar que tem o caso onde o paciente, você tem alguma dificuldade para fazer a enxertia, certo? Nesse tratamento da classe D. Você chegou num caso que você não consegue fazer esse tratamento. E aí, qual que é a solução para um caso desse? Não, é assim, a classe D não é que não dá para fazer. Não, no caso da variável. Na sinusopatia, por exemplo. Exato. Aí que tá, a implantodontia tem as suas mágicas, né? Aí você pode lançar mão de uma técnica de implante zigomático. No implante zigomático, tem uma técnica chamada de técnica exteriorizada ou técnica de Stella, onde você pode utilizar implantes mais longos que partem do processo alveolar e vão direto para o osso zigomático. Eles pulam o seio maxilar. Entendi. Então, ainda assim, existe a possibilidade de reabilitação. Sim. Legal. A implantodontia ela tem vários caminhos. Não tem como fazer implante zigomático. Atualmente, existem as placas de fixação com apoios protéticos também. Que é a mesma placa que a gente utiliza na cirurgia bucomaxilofacial. Legal. Que você pode fixar e fazer essa placa de apoio para o dente futuro. Legal. E assim, Gustavo, você acabou de falar uma série de soluções, né, que a gente veio a conversar aqui em alguns outros momentos também. E o que a pessoa que nos assiste aqui, né, você como professor, sabe que os alunos querem sempre aprender esse tipo de técnica. E eu sei que quando tem basicamente paciência para levantamento de seio é sempre muito empolgante para o aluno, porque é uma técnica bem diferente assim e que resolve esses problemas. Quais são as bases que ele tem que conhecer, né? Tipo, do mais básico na questão da implantodontia e da cirurgia para poder executar uma boa técnica? Olha, quando eu vou usar de base os alunos que vêm até nós em nossos cursos de especialização. Para que um aluno possa fazer um procedimento da melhor forma possível, ele tem que ter a base anatômica muito bem estruturada, a biologia óssea muito bem implantada, muito bem sabida, para manejar o tecido ósseo adequado para cada caso. E o muito importante também é fase laboratorial. Nós treinamos os nossos alunos em laboratório antes que ele vá para o paciente. Agora, dentro do laboratório, existem inúmeras formas de fazer isso. Você tem hoje manequins feitos a partir de reconstrução 3D que são excelentes, com membranas muito similares. Você pode treinar a destreza do aluno em ovo de galinha mesmo, que é um grande desafio ele tirar a casca do ovo. A gente pede para ele levantar a membrana com a gema e a clara. Então você imagina o que significa isso em relação a destreza e cuidado. Então ele vai fazer muito omelete até que ele aprenda a fazer o procedimento de maneira com bastante destreza, né? Então a gente consegue sim. E é importante, o paciente acha muitas vezes que a gente joga, o aluno profissional é jogado para fazer, vamos fazer. Não, e não é assim. Exato. Tem um preparo antes bem complexo, né? Sim, sim. E assim, Gustavo, a gente sabe que esses são casos complexos de serem solucionados. Obviamente, a odontologia tem sempre evolução nas técnicas para a gente poder solucionar esses casos mais complexos. E a gente está no maior congresso da América Latina, onde todo ano a gente tem novas ferramentas, novas tecnologias. O quanto mudou, sabe? O quanto isso tem evoluído? Mudou. Não só em relação à técnica,
Porque hoje os instrumentais, eles estão em outro nível. Eu não estou nem falando de piso elétrico, que é o material que você usa para abrir tirar o osso sem ferir a membrana, e porque isso já é de certo modo conhecido. Mas eu me refiro à qualidade dos materiais, como as curetas, que hoje são muito mais atraumáticas do que as quando eu comecei a fazer. E existem algumas coisas que são utilizadas hoje na recuperação de seio maxilar, que aumenta inclusive a possibilidade de sucesso, mesmo você lacerando a membrana, que é, por exemplo, o LPRF. O LPRF, ele desmontou um conceito que eu particularmente tinha negativo em relação às membranas para seio maxilar. Porque imagina que você está levantando a membrana do seio maxilar e você lacera essa membrana. Antigamente, chegava a depender do tipo de laceração, cancelava o procedimento. Hoje, com essas membranas de LPRF, que são membranas autólogas, você consegue selar como se você fizesse. É que eu não sei qual a idade você que está assistindo, mas lembra antigamente que tinha as bicicletas com câmara? Hoje acho que não tem mais câmara, né? Exato. Os pneus tinham câmaras antes. Então a gente tirava a câmara, consertava a câmara e voltava. Uhum. Então essa membrana, imagina que você tem um pneu que furou. E antigamente colocava aquela borracha que esquentava e ele colava. Sim. A membrana de LPRF tem esse poder. Então ela fecha, ela oclui a laceração e aí você consegue continuar o procedimento. Cara, isso é muita coisa. Sim, sim. Né? E você consegue depois estruturar um stick bone, que é uma mistura do LPRF com o osso bovino, e encaixar nesse espaço remanescente. Então, tem muita coisa legal, sim. Isso é importante ser dito, né, Gustavo? Porque assim, agora a gente, esquecendo só o lance da técnica que está sendo utilizada e do recurso que está sendo feito, a gente tem um paciente, que você mesmo disse que, dependendo do como é feito, demora-se 1 ano para poder ser feito o tratamento. Se você vai lá e marca para poder fazer isso e você não tem recurso para, lacerei a membrana e eu preciso cancelar, nossa, é muito mais tempo e é ruim para o paciente, né? Uhum. Muito mais tempo. E quando a gente começou a fazer, certamente o professor Perucci também não tinha essas estratégias. Né? Sim. A gente lacerava, falei, e agora? O que eu faço? Era mais quase intuitivo. Sim. Né? Hoje, a literatura já está consagrada, já sabe Sim. o começo, meio e fim de tudo. Né? Então a gente tem saída assim para tudo. Show. Hoje Show. Você deu ali uma possibilidade que a gente tem hoje no mercado, né, que são as placas que já vêm com apoio com lares para serem feitas a reabilitação. E isso foi, eu lembro que quando isso começou a ser lançado, né, eu ainda estava ali acompanhando com a Dentifix, né, no mercado e tudo, e isso foi assim algo muito interessante e mostrou a evolução da questão da tecnologia na odontologia. Você que está aí nesse meio, que faz tudo isso todos os dias como professor na clínica, onde você acha que vai parar? Como é que a gente pode esperar do futuro para essas evoluções? o ideal do futuro é que ninguém perda dentes, né? Esse é o ideal. Você sabe que, extrapolando um pouco em relação a implantes propriamente ditos, eu acho, modestamente, o futuro, eu não sei se a nossa geração vai atingir isso, mas eu acredito que as próximas, certamente sim, o indivíduo vai chegar numa clínica odontológica, teve uma perda dentária. Ele teve uma perda dentária e foi a uma clínica odontológica. Nessa clínica odontológica vão fazer a coleta do seu sangue, o DNA será extraído, esse DNA será lançado por uma empresa que vai projetar a partir de células-tronco um molde de uma peça dentária que ele perdeu. Esse é o futuro. Eu acredito que vai chegar um ponto que nós vamos estar assim, né? O cara vai, através de uma coleta de um sangue, coleta de uma célula-tronco, ele vai conseguir recuperar a sua peça dentária que foi perdida. Esse é o futuro, mas é um futuro mais longínquo, né? Sim, sim. Os materiais, obviamente, a biotecnologia, elas avançaram muito, mas o futuro, eu acho que vai ser esse. Show. Apocalíptico que eu estou falando. Mas o implantodontista, ele vai continuar existindo, só que ele vai ter um outro perfil, né? Ele vai ser um reimplantador de dentes a partir de células. Eu acredito que será isso. Show. E, Gustavo, fugindo um pouco do nosso tema, mas aproveitando o fato de você ser um professor aí que trata com dentistas Brasil, dentista de fora do país, eu queria só voltar um pouco para as bases. Eu gosto muito de citar um tema mais básico,
para poder, porque a gente sabe que a gente vai trabalhar aqui, o nosso podcast vai ser visto por profissionais de todos os momentos da carreira e principalmente aqueles que estão começando. E eu queria que só, antes da gente finalizar, entender do senhor sobre que a gente deixasse algumas dicas para quem está começando, questão de implantes, questão de modelos de implantes, sobre a seleção de tipo de modelo de implante para trabalhar. Você acha que ainda hoje a gente tem algum tipo de caso que exija exatamente um modelo de implante, seja LHE, seja de cone Morse? As pessoas, como que elas podem encarar isso no mercado? Porque a gente tem visto modelos de implantes de todo tipo, e um vai ser mais desuso. E o engraçado é que os modelos de implante eles vão e voltam, né? Exato. Daqui a pouco eles vão lançar o hexágono interno como se fosse um grande milagre, né? Bom, eu faço implante há 25 anos, então eu posso dizer que alguma coisa eu já vi, né? E o que eu assisti nesses 25 anos foi uma ida e vinda de várias estruturas de tipos de implante. E o que eu consigo concluir é que quando nós começamos a fazer implante era hexágono externo. Aí depois, quando surgiu o cone Morse, hexágono externo acabou, morreu porque o melhor é cone Morse. E hoje nós conseguimos ver que não é assim. Sim. Que o cone Morse também tem as suas limitações e que amplia as suas dificuldades de reabilitação. Porque a técnica cirúrgica não resume a reabilitação. A gente tem que pensar no colega que vai colocar dente em cima ali também. E muitas vezes o cone Morse instalado em áreas que particularmente parecem ser muito boas, ele vai causar grandes transtornos para o reabilitador. Uhum. Né? Então, eu acho que é muito difícil falar, a partir de hoje, você vai usar cone Morse de 16 graus. Cada caso é um caso. E o meu conselho, se é que eu posso dar algum conselho, saiba de todos os componentes, todos os tipos de implante, e indique individualmente. Eu vou fazer um protocolo. Eu, modéstia à parte, indicaria hexágono externo. Sim. Eu vou fazer um caso incisivo lateral. Mas eu vou fazer um levantamento de seio, que é o tema da conversa de hoje. No levantamento de seio maxilar, nós não estamos falando que o limite de altura de osso é a parte mais difícil. Sim. O cone Morse não precisa ser aprofundado 2 milímetros. Se você aprofundar 2 milímetros, você já vai perder 2 milímetros de osso também. Sim. Aí a hexágono externo é melhor. Ótimo gancho. Então não tem... O ideal é que você domine, no mínimo, 3 ou 4 tipos de implantes diferentes e utilize ele com muita frequência. Show. Excelente. Eu queria exatamente ouvir esse tipo de informação, porque a gente sempre tenta comercialmente explicar isso para clientes, né? Que na verdade não existe, né, um sistema melhor ou pior que o outro, né? E a gente às vezes se depara muito com alunos que fizeram um curso no estado distante e acabam utilizando só cone Morse, e aí só o cone Morse vai resolver. E tem casos que, como você disse, fica um pouco mais complexo, mas isso foi muito importante. Gustavo, cara, a gente falou sobre muita coisa interessante aqui. Ficou algum ponto que eu esqueci de a gente poder... Não, eu adorei as suas perguntas. Poxa. Fica a dica para os alunos aí. Essas perguntas foram excelentes. Obrigado. Obrigado mesmo. Acho que a gente pôde trazer muita informação que trouxe clareza. Como eu disse, a sua didática foi excelente, porque às vezes a gente fala sobre alguns temas e fica ainda muito vago em quem nos assiste. Quem estiver assistindo, né, não só ouvindo o podcast, vai conseguir ver ali as ilustrações. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. A gente é muito grato, né, em todos os cursos, pessoalmente. Sempre nos recebeu muito bem, toda a sua parceria com o Dr. Mário Perus. Só tenho a agradecer. E antes de terminar, eu queria que você deixasse aí para o pessoal como encontrar você, sobre o seu trabalho, sobre os cursos, sobre tudo isso. Eu acho que... Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Me volto a dizer, quando a gente fala de Dentifix, eu me sinto em casa. A Dentifix é minha casa também. Eu participei da história da Dentifix. É verdade. E eu acho que o meio mais fácil a gente se conversar é pelo Instagram, né? Meu Instagram é Dr.Gustavo Toledo. Uhum. Por ali a gente pode conversar, tem como trocar ideia, fazer novos projetos. Perfeito. Gente, então esse foi o nosso papo com o Dr. Gustavo Toledo. Um papo super didático e super enriquecedor. A gente vai ficando por aqui nesse último dia de CIOSP de 2006 com o nosso Dentifix Cast. Até o próximo episódio.